presidente Lula classificou de mentira montada pela equipe de publicidade de José Serra o incidente ontem no Rio, em que o candidato José Serra afirma ter sido atingido por um objeto pesado. O presidente do PSDB, Sérgio Guerra, disse que foi uma bola branca que acertou o candidato tucano. Reportagem exibida ontem no SBT Brasil mostrou o exato momento em que Serra foi atingido por um objeto. O presidente passou o dia hoje no sul do país. Em Rio Grande, onde inaugurou o polo naval, Lula chamou de farsa a alegação de agressão ao candidato do PSDB, José Serra. Uma mentira mais grave do que a mentira daquele goleiro Rojas, aquele goleiro do Chile, que no Maracanã caiu e fingiu que um foguete tinha machucado ele. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 90, durante um jogo entre Brasil e Chile, o goleiro Rojas aproveitou que um foguete sinalizador foi atirado no gramado perto dele, tirou da luva uma navalha e se cortou. O juiz encerrou o jogo, que estava 1-0 para o Brasil. Os chilenos saíram de campo na tentativa de provocar uma nova partida, mas a farsa foi descoberta. O presidente Lula também citou reportagem exibida ontem no SBT Brasil, que mostrou o incidente durante a caminhada de José Serra. Em 25 minutos de gravação, feita pelo cinegrafista Jorge Wilson, durante a visita do candidato a Campo Grande, na zona oeste do Rio, em meio à troca de provocações de cabos eleitorais do PT e do PSDB, a única imagem que mostra claramente Serra sendo atingido por um objeto é esta, do que parece ser uma bola de papel. Ele sente o impacto, olha para o chão e continua a caminhada. Mais à frente recebe um telefonema e logo em seguida leva a mão à cabeça. Depois, o candidato cancelou o restante da agenda e foi atendido em 2 hospitais particulares e passou por uma tomografia. Na mesma reportagem, o SBT Brasil informou que para o PSDB e o médico que atendeu José Serra, o candidato foi atingido por um objeto pesado. Um ferimento na região occipital. É mais ou menos aqui. Foi lateral, superficial, sem nenhum ferimento local, mas que ocasionou tonteira e náuseas. Em outras imagens e fotos, o candidato aparece com as mãos na cabeça, mas em nenhuma delas é possível identificar que tenha sido atingido por qualquer objeto. No final da caminhada, o candidato do PSDB entra na van, faz o sinal de vitória e vai embora. O presidente do PSDB afirmou que o candidato José Serra foi mesmo atacado durante uma caminhada aqui na zona oeste do Rio e que as imagens confirmam tudo o que aconteceu. Ele criticou as declarações do presidente Lula. Você acha que a gente inventou uma bola branca? O presidente da República vinha dizer que o nosso candidato a presidente foi agredido na rua, todo mundo viu. Se doeu mais aqui ou doeu mais ali, não tem importância. Essa não é a questão. Houve um ato de violência contra o nosso candidato e o nosso partido. E a democracia. Dilma se refere a uma imagem exibida pelo SBT, mas a imagem registra uma cena ocorrida antes da agressão à Serra. O candidato está com os braços levantados para o alto. O vice, Índio da Costa, está do lado esquerdo de José Serra, quando o objeto, possivelmente uma bolinha de papel, acerta o candidato do PSDB. O cinegrafista da TV Globo também mostrava a Serra e o vice. Um pouco mais à frente, aparece o cinegrafista do SBT. A câmera da TV Globo se movimenta em direção à confusão entre militantes do PT e do PSDB, momentos antes de a bolinha atingir José Serra. Nossa equipe volta a acompanhar o tucano. Mais adiante, uma nova confusão entre os militantes. O repórter cinematográfico da TV Globo registra a pancadaria. Ele e outros cinegrafistas se afastam do grupo, onde está José Serra. O repórter Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo, segue filmando o candidato tucano com um telefone celular. Pausando a imagem, é possível perceber que José Serra volta a ser atingido, desta vez por um objeto circular e transparente. O repórter da Folha abaixa o celular e, quando volta ao grupo, mostra José Serra com as mãos na cabeça. Ele se refugia na van da campanha. A caminhada não é encerrada depois desse incidente. Serra volta ao calçadão, cumprimenta mais alguns eleitores, volta a pôr a mão na cabeça, entra na van novamente, acena e vai embora. O presidente do PSDB disse também que os tucanos estão sendo vítimas de uma conspiração. É muito mais grave é o presidente da República falar disso e falar da forma que ele falou. O Lula é o líder do Brasil. Ele tem que entender isso. Ele é reconhecido por todos nós, inclusive pela oposição, como alguém que comanda o país. Nunca conspiramos contra ele. Agora, não faz sentido é o Lula, presidente da República, falar o que ele está falando.
Bom, neste episódio da agressão ao candidato Serra no Rio, o SBT Brasil, desde o início, referiu-se à imagem que nós temos, feita pelo nosso cinegrafista e descrita pelo nosso repórter que estava lá. Se algum outro objeto atingiu o candidato do PSDB, nós não vimos, nós não filmamos. Se alguém filmou e tiver uma imagem, mostraremos. Dilma se referem a uma imagem exibida pelo SBT, mas a imagem registra uma cena ocorrida antes da agressão à Serra. O candidato está com os braços levantados para o alto. O vice, Índio da Costa, está do lado esquerdo de José Serra, quando o objeto, possivelmente uma bolinha de papel, acerta o candidato do PSDB. O cinegrafista da TV Globo também mostrava a Serra e o vice. Um pouco mais à frente, aparece o cinegrafista do SBT. A câmera da TV Globo se movimenta em direção à confusão entre militantes do PT e do PSDB, momentos antes de a bolinha atingir José Serra. Nossa equipe volta a acompanhar o tucano. Mais adiante, uma nova confusão entre os militantes. O repórter cinematográfico da TV Globo registra a pancadaria. Ele e outros cinegrafistas se afastam do grupo, onde está José Serra. O repórter Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo, segue filmando o candidato tucano com um telefone celular. Pausando a imagem, é possível perceber que José Serra volta a ser atingido, desta vez por um objeto circular e transparente. O repórter da Folha abaixa o celular e, quando volta ao grupo, mostra José Serra com as mãos na cabeça. Ele se refugia na van da campanha. A caminhada não é encerrada depois desse incidente. Serra volta ao calçadão, cumprimenta mais alguns eleitores, volta a pôr a mão na cabeça, entra na van novamente, acena e vai embora. O presidente Lula acusou hoje o candidato do PSDB, José Serra, de ter mentido sobre a agressão de que o candidato foi vítima ontem no Rio de Janeiro. As declarações do presidente provocaram revolta no PSDB e se basearam numa imagem anterior ao momento em que Serra foi atingido. A confusão foi durante uma caminhada do candidato tucano ontem no calçadão de Campo Grande, no Rio. Um grupo de militantes petistas impediu a passagem do candidato tucano. Serra se abrigou numa loja. Em seguida chegou um grupo maior de militantes petistas com bandeiras e cartazes e começou uma briga generalizada. José Serra tentou retomar a caminhada, mas o tumulto aumentou. Fotos do jornal O Globo mostram o candidato com as mãos na cabeça, depois de atingido por algum objeto. Ele interrompeu a agenda no Rio para ser atendido por um médico e fazer exames. Hoje de manhã, na inauguração de um polo naval no Rio Grande do Sul, o presidente Lula acusou Serra de mentir. Vender o dia inteiro que esse homem tinha sido agredido. Uma mentira mais grave do que a mentira daquele goleiro Rojas, aquele goleiro do Chile, que no Maracanã caiu e fingiu que um foguete tinha machucado ele. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 90, durante um jogo entre Brasil e Chile, o goleiro Rojas aproveitou que um foguete sinalizador foi atirado no gramado perto dele, tirou da luva uma navalha e se cortou. O juiz encerrou o jogo, que estava 1-0 para o Brasil. Os chilenos saíram de campo na tentativa de provocar uma nova partida, mas a farsa foi descoberta. Ou seja, primeiro bateu uma bola de papel na cabeça do candidato. Ele nem deu toque para a bola, porque ele olhou para o chão e continuou andando. 20 minutos depois, esse cidadão recebe um telefonema e, a partir do telefonema, ele bate a mão na cabeça e vai ser atendido por um médico que foi o secretário da Saúde do governo do prefeito César Maia, no Rio de Janeiro, e foi o diretor do INCA quando o Serra foi ministro da Saúde. Também no Rio Grande do Sul, a candidata do PT, Dilma Rousseff, criticou o candidato Serra, ao comentar que mais cedo quase foi atingido em Curitiba por uma bexiga cheia d'água, um balão de festa. Eu não vou ficar fazendo, eu vou lamentar que tenha ocorrido isso comigo, agora não vou transformar isso, e no meu caso,
foi absolutamente presenciado pelos jornalistas. Não foi eu que fui lá falar que tinha acontecido, não. Nem ninguém pode falar que é bola de papel. Eu acredito que essa campanha não pode se pautar por níveis de agressão, nem por tentativa de criar factoide. Lula e Dilma se referem a uma imagem exibida pelo SBT, mas a imagem registra uma cena ocorrida antes da agressão à Serra. O candidato está com os braços levantados para o alto. O vice, Índio da Costa, está do lado esquerdo de José Serra, quando o objeto, possivelmente uma bolinha de papel, acerta o candidato do PSDB. O cinegrafista da TV Globo também mostrava a Serra e o vice. Um pouco mais à frente, aparece o cinegrafista do SBT. A câmera da TV Globo se movimenta em direção à confusão entre militantes do PT e do PSDB, momentos antes de a bolinha atingir José Serra. Nossa equipe volta a acompanhar o tucano. Mais adiante, uma nova confusão entre os militantes. O repórter cinematográfico da TV Globo registra a pancadaria. Ele e outros cinegrafistas se afastam do grupo, onde está José Serra. O repórter Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo, segue filmando o candidato tucano com um telefone celular. Pausando a imagem, é possível perceber que José Serra volta a ser atingido, desta vez por um objeto circular e transparente. O repórter da Folha abaixa o celular e, quando volta ao grupo, mostra José Serra com as mãos na cabeça. Ele se refugia na van da campanha. A caminhada não é encerrada depois desse incidente. Serra volta ao calçadão, cumprimenta mais alguns eleitores, volta a pôr a mão na cabeça, entra na van novamente, acena e vai embora. Agora, veja as duas imagens, lado a lado. À esquerda, o que parece ser uma bolinha de papel, mostrada pelo SBT. À direita, o objeto lançado contra José Serra, mostrado nas imagens da Folha de São Paulo. A repórter Mariana Grossi, que acompanhava José Serra e foi atingida praticamente no mesmo instante por uma pequena pedra na cabeça, estima que entre as duas imagens, a do SBT e a da Folha, tenham se passado cerca de 15 minutos. O perito Ricardo Molina avaliou as imagens. Afirmou que elas retratam momentos distintos e mostram objetos diferentes atingindo a cabeça de José Serra. Bem, que são dois eventos completamente diferentes. Um é evento bolinha e o outro é evento rolo de fita. Uma bolinha de papel. Uma bolinha de papel é um objeto muito leve. Tem toda a aparência de ser uma bolinha de papel porque ele é disforme, ele não tem forma definida, exatamente como uma bolinha de papel. E outra coisa, objetos leves, quando batem, rebatem quase com a mesma energia com a qual ele se projetou. Então a gente vê isso perfeitamente. Ao passo que o evento fita, por ter um núcleo rígido, e a fita bate exatamente de lado, como a gente vê na imagem. O senhor garante que houve um segundo momento? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. São dois eventos completamente separados. Esse evento aqui é uma fita. A gente vê que é alguma coisa redonda com uma circunferência central. Ela bate na região superior da cabeça, frontal superior, quer dizer, completamente diferente do evento bolinha. O evento bolinha bate aqui e a fita bate aqui. O candidato do PSDB fez campanha hoje no Paraná e reafirmou que foi agredido durante a caminhada no Rio. José Serra reagiu às críticas do presidente Lula. Eles passaram a hostilizar, inclusive a atirar objetos. Eu fui atingido por outras coisas, bolinha de papel, empurrões, raspão de bandeira, por muitas coisas, até que veio esse objeto mais pesado que me bateu na cabeça. Eu fiquei tonto, eu fiquei um pouco grogue, mas não cheguei a desmaiar. E de lá fomos ver o médico que recomendou repouso e fazer uns exames, inclusive tomografia, que eu fiz. Aqueles que pensam que houve simulação, na verdade estão me medindo com a régua deles. Eles provavelmente fariam simulações e outras coisas desse tipo. Eu fico preocupado com a principal autoridade da República, de alguma maneira, dando cobertura a atos de violência. O médico Jacó Kligerman, que atendeu José Serra ontem, disse que ficou indignado com as declarações do presidente Lula e que jamais faria parte de uma farsa. O médico afirmou que Serra chegou à clínica se sentindo mal e com um edema na cabeça provocado pelo traumatismo, mas sem ferimento.